Pessoal, vamos agora para a nossa aula 2 de geografia, hein? Hoje nós vamos terminar o capítulo de geografia, já vamos fazer a correção e aí depois vocês já vão aí fazer a atividade avaliativa. Pode abrir o seu livro então, lá na página 195. Vamos dar uma lembradinha aí, que nós começamos a falar, né? Em geografia. Então, nós falamos sobre a hidrografia, tá lembrado? O que é a hidrografia? Lá da página 190, pessoal. Hidrografia é a ciência que estuda aí todas as águas do planeta Terra, né? Que são essas águas? São os rios, os mares, oceanos, geleiras, a água do subsolo e da atmosfera. Depois nós falamos também sobre as bacias hidrográficas. Estão lembrados que nós falamos sobre isso? Nós tivemos aí, né, a informação, né, que o Brasil tem uma das redes hidrográficas mais importantes do mundo. Então, nós somos privilegiados aí, né, com os rios extensos, com grande volume de água do nosso planeta, né? Na página 192 até fala, né, que aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta encontra-se aqui no nosso Brasil. Então, realmente, nós somos aí muito, mas muito mesmo privilegiado. Vocês não acham? Eu tenho certeza. Aqui na página 195, você já faça a pausa, faça a leitura da teoria para que eu possa entrar aí com a explicação. Pessoal, na página 195, nós vamos falar sobre a utilização e a conservação dos rios. Vocês já pararam para pensar assim nos rios? Vocês sabiam que os rios, se nós pensarmos, ele tem aí uma vida, vamos pensar assim, muito parecida com a do ser humano? Sabe por quê? Os rios, eles nascem, eles vivem e eles morrem também. É isso mesmo. E isso tudo vai acontecendo num processo sem fim, tá? Nós chamamos aí como de ciclo da água. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso, já que nós estamos falando aí, vamos entrar nesse assunto do rio, né? Então, o que que acontece? Essa água, ela brota, né, de nascentes. Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo voltar. Ó, vamos pensar aqui. Vamos voltar rapidinho aqui. Então, vamos lá, né? A aguinha, o que que acontece? Ela brota através das nascentes, não é? Aí ela vai descendo as cachoeiras, ela encontra aí outros rios, e aí até que esse rio ele termina, né, aqui no deságue, né, no mar, né, onde a gente fala que ele termina, que ele morre, vamos dizer assim. Só que aí ele vai vivendo esse ciclo sem fim, tá? Esse ciclo, que é sem fim, que isso sempre vai acontecendo, nós chamamos de ciclo da água. Então, como que acontece aí esse ciclo da água, pessoal? Você sabe que a água, né, ela vai, por mais que a gente não perceba, a gente não note, mas a água, a todo tempo, o que que acontece? Ela vai evaporando. Então, essa água, ela diariamente, todo momento, ela vai evaporando aí. Esse vapor, ele vai subindo, subindo, subindo até lá na atmosfera, num lugar bem alto, bem frio, né? E esse lugar alto da atmosfera, bem frio, o que que ele faz com essa água que evaporou? Ele transforma essa água em gotículas, tá? Essas gotículas, elas vão encontrando-se uma com as outras nas atmosferas e elas vão se transformando em nuvens, né? E aí as nuvens vão se encontrando mais, as gotículas vão se encontrando mais, até que essa nuvem ela fica tão cheia,
tão cheia e tão pesada, e o que que acontece com ela? Ela cai. Ela cai no nosso planeta Terra em formato de chuva, né? Essa chuva aí, o que que acontece? Quando vem a chuva, a aguinha, ela vai penetrando no solo, né? Em toda a terra aí. E aí no solo, essa aguinha da chuva que cai, ela fica percorrendo pelos caminhos que tem pelo solo. Então, vamos imaginar que é como se ela estivesse andando, né? Então, ela fica percorrendo por todo o caminho lá do solo. E aí, ela fica procurando um local, vamos imaginar assim, para onde ela possa sair, onde essa aguinha aí do solo ela consegue sair, que mostra muito essa representação. E por onde que essa aguinha que fica lá no subsolo ela sai? Pelas nascentes, né? Tá vendo aqui na representação? E aí, o que que acontece? A nascente, né, é o local aonde onde nós que começa ali, o rio, tá? A sua jornada. Então a nascente, o que que acontece? Ela vai, né, essa aguinha quando ela sai da nascente, ela começa toda essa jornada, ó. Aí ela vai andando, e o que que acontece? Ela vai encontrando outros rios, né? E aí ela vai trazendo todo o seu benefício, ela vai encontrando mais rios, até que ela acaba desaguando, né? É onde que ela pode desaguar? Ela pode desaguar lá no mar, que a gente fala que é onde o rio morre, né? Vamos dizer assim. Ela deságua em outros lagos, né? Em outros rios. Então ela vai fazendo toda a sua jornada ali. E é uma jornada sem fim. Por quê? Porque essa aguinha, né? Ela evapora, ela vai de novo lá para a atmosfera, ela forma as nuvens, essas nuvens pesam, caem em formato de chuva, a chuva penetra o solo, e aí vai fazendo todo esse percurso novamente, né? Por isso que nós chamamos aí de um ciclo sem fim. Vocês sabiam que é assim que vai formando os rios? Se vocês não sabiam, ó, trouxe essa informação para vocês. Então vamos voltar aqui na página 195, né? Na página 195, nós vamos falar, como nós já sabemos disso, né, que a água ela é super, hiper importante para nós, né? E os rios, o que que são os rios, né? Os rios eles são correntes de água que se deslocam, né, na superfície terrestre por meio de um leito. Então, o que que é um leito? Vamos já ver aqui no vocabulário para você entender. Ó. O leito é um canal escavado por um curso de água e por onde ele corre, tá? Então, o que que acontece? Geralmente os rios eles sempre vão correr em áreas mais elevadas, né? Então ele vai das áreas mais elevadas para as menos elevadas. E aí ele vai ter o seu destino final aonde? No oceano, que a gente fala que é onde ele morre, vamos dizer assim, ou em outros rios ou nos lagos, que é o que mostra muito a representação. Não vou voltar lá agora aqui com os meus slides, mas você pode voltar que essa representação ela está aqui na página 191, né? Que mostra lá as nascentes, as fluentes. Então, isso vai acontecendo aí com as águas ali do rio. E os rios, pessoal, o que que acontece, né? Ele sempre foi um dos recursos mais importantes aí para a sobrevivência humana, porque a gente precisa da água para sobreviver, né? Vamos imaginar que o rio ele é um local onde o quê? Onde fica armazenado a água que a gente precisa, porque essa água nós temos acesso. Quais são um dos caminhos de acesso que nós temos para a água doce, principalmente? Pela chuva, né? E aí, chove toda hora, todo dia? Não. Então, nós temos alguns lugares, precisamos de alguns lugares para armazenar essas águas para que a gente possa ter, né? E os rios é como se fosse isso, né? Então, eles sempre foram muito importantes aí para a sobrevivência humana,
O homem sempre precisou, né, do rio, porque é através dele que a gente, né, tem como consumir a água. A gente precisa, né, dessa água dos rios, né, que nós acabamos utilizando aonde? Na agricultura. Através das águas dos rios, a gente vai utilizando também em indústrias, né, na nossa casa. Essa água a gente também utiliza para nossa higiene pessoal e para muitas outras coisas, né. E olha essa ilustração que mostra aqui, ó, o rio Danúbio. O rio Danúbio, ele atravessa 11 países da Europa. Vendo só? Um rio bem grande. Pessoal, se vocês começarem a observar, vocês vão perceber que geralmente os rios, eles também têm nomes. É, né? Rios é um substantivo comum, mas que tem também, né, um substantivo próprio, que eles acabam tendo nomes próprios, né? Cada local ali acaba recebendo, o rio acaba recebendo o nome. Então, aqui nós temos na ilustração o rio Danúbio. Vamos um pouquinho mais à frente, na página 196, continuar a falar aí sobre essa importância da água e principalmente dos rios aí para a nossa vida. Então, nós vamos observar, e faça aquela pausa e faça a leitura. Olha só, nós temos aqui a amostragem de uma irrigação agrícola, tá vendo? Então essa irrigação aqui, ela também, né, ela acontece, devido a essas águas que vão sendo armazenadas aí em rios. Então, mais uma vez aí a gente vê, né, de total importância que os rios têm na nossa vida. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Ó, aqui nós temos uma informação muito importante, ó. Além disso, os rios são muito relevantes na geração de energia elétrica e na exploração de pescas, né? Então, mais uma coisa que comprova aí a importância dos rios. As chamadas usinas elétricas utilizam as águas do rio para produzir energia. Vocês sabiam disso? Que essa energia aí que chega na nossa casa, e nós estamos utilizando agora na nossa aula, vocês estão aí, né? Vocês estão sentados às vezes no computador, eu que estou gravando aqui no computador, eu preciso de energia elétrica. E vocês sabiam que essa energia elétrica, ela precisa ali dos rios para produzir essa energia que chega na nossa casa para ligar a TV, para vocês poderem ter o chuveiro aquecido e muitas outras coisas mais? Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver o vocabulário, ó. A usina elétrica é um conjunto de obras e equipamentos que tem finalidade de produzir energia elétrica aproveitando o potencial das águas do rio. Então, vamos fazer a leitura aqui dessa teoria, que depois eu vou tentar, vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês aí como que funciona isso, tá? Vamos lá. A água que se encontra em um reservatório, também conhecido como represa, ao passar pelo duto, ó, veja a imagem, tá? Olha aqui, ó, em direção ao rio, vendo? Ó, faz as turbinas girarem e aí gera energia elétrica que será distribuído para o uso da população. Observe um esquema aqui da energia elétrica. Então vamos tentar entender como que funciona aí essa usina elétrica. Vamos ver se eu vou, né, conseguir aí explicar para vocês, tá? A água do rio, o que que acontece? Ela vai sendo armazenada, como fala aqui na nossa teoria, por represas, não é isso? E aí, essas represas, elas vão tendo algumas barragens, tá? E essas barragens é o que vai controlar aí o nível da água das represas, né? A água que tem nessas represas, ela entra com muita pressão no aqueduto, tá vendo? Ó? Então, a água, então vamos pensar aqui os reservatórios, né? Que nós temos aqui das represas, que fica essa aguinha
reservada. Então, ela entra aí com bastante pressão através do duto, né? E aí essa pressão ela vai direto aonde? Até as turbinas. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a foto, né, que representa aqui a turbina. A turbina, o que que ela é, né? Ela é em formato de pás, tá vendo? E a pá, quando a água ela entra aqui com bastante pressão, essa pá, o que que ela faz? Ela gira, né? Porque ela tem um eixo. Então esse eixo, assim, ela entra com pressão, ela acaba girando, ela aciona esse eixo, né? Que vai até o gerador. Olha o gerador aqui, ó. E o gerador, o que que ele faz? Ele transforma a energia, né, mecânica em energia elétrica, que acaba distribuindo a energia para todos os lugares, tá? Então é através assim desse reservatório, ó, com toda a pressão, com toda a força aí da água, faz a turbina, né, girar, aciona o eixo, né, que vai lá para o gerador e o gerador acaba enviando a energia aqui distribuindo para todos os lados, tá bom, pessoal? Isso nós chamamos de usina elétrica, tá? De repente, nossa, achei interessante, quero entender um pouquinho mais sobre essa questão aí de como que funciona certinho. Tem muitos vídeos que a gente pode assistir para poder entender um pouquinho mais, né? Saber como que funciona ainda mais, ter mais informações sobre isso. Fica a dica para vocês aí de fazerem essa pesquisa na internet. Olha que coisa interessante, né? Que coisa boa que vocês podem estar fazendo, pesquisando um pouquinho mais sobre as usinas elétricas, para vocês terem ainda mais informações sobre isso. Mas já fica aí a primeira informação para vocês, né? Para quem não sabia, é através das águas do rio, né, que nós podemos produzir aí a energia que vai sendo distribuída aí para todas as casas. E o melhor, essa energia quando ela é produzida pela água, né, dos rios, a gente assim acaba não tendo poluição, porque ela é fabricada, vamos pensar assim, né, ela é desenvolvida pela água, que é um recurso natural aí da natureza, e a gente acaba não tendo poluições aí agredindo o nosso planeta Terra. Tá vendo só? Que interessante. Então nós precisamos muito aí dos rios, ó, mostra mais uma vez como a água é importante, a chuva principalmente, né, pessoal? Que como nós vimos lá no comecinho da minha explicação, vocês sabem que toda essa aguinha que nós temos, a todo momento ela vai sendo o calor, né, o sol, né, todo esse calor faz com que a água evapore. Então, se ficar muito tempo sem chover, o que que acontece? Essa água ela começa das represas, dos rios, começa a diminuir, diminuir, diminuir. Então, a gente precisa da chuva para que a gente possa estar sempre aí abastecido. E já que nós estamos falando, né, nós falamos também sobre as nascentes, o que que acontece? Essa água que nós temos, né? Lembra que a gente falou sobre na última aula, que o melhor local para se armazenar água é o subsolo, né? É o melhor local que tem aí para o armazenamento de água. Só que o que que acontece? Nessa aguinha que nós temos aí sobre o subsolo, ela vai fazendo todo esse caminho aí até ela achar, né, a sua nascente ali, um local que ela possa sair. Então, quando a gente começa a terminar muito com a natureza, tirar os verdes e destruindo, a gente ocasiona um problema, porque local que não tem área verde não vai ter nascente, não vai ter por onde essa aguinha aí do subsolo sair. Então, mais uma vez, a gente vê aí quanto que é importante nós preservarmos o meio ambiente e a natureza. Vamos ver sobre a hidrovia. Então, nós falamos aqui, né, sobre as usinas elétricas, né, hidrelétricas, ó, usinas hidrelétricas. Nós falamos sobre a irrigação, que a irrigação agrícola também é feita, né, através das águas que são armazenadas ali nos rios.
E vamos falar sobre as hidrovias. Vocês já ouviram falar sobre hidrovias? Então vamos ver, ó. Hidrovias. Em várias regiões, os rios desempenham um papel fundamental, pois são usados como vias naturais de circulação, chamado hidrovia, tá? Então, hidrovia é uma rota pré-determinada para tráfego de embarcações. Para tornar-se uma hidrovia, o rio necessita de algumas condições especiais, por exemplo, profundidade adequada. Então, o que são as hidrovias, né? São os locais ali que são determinados, né, para as embarcações. Então, é por onde aí acontecem as circulações. E não é qualquer local aí que nós podemos ter, né? eh, as circulações aí, as transportações, transportar as mercadorias, transportar pessoas, que são os barcos, né, pessoal? Os navios, acho que não sei se chega nas hidrovias. Uma das condições que o rio precisa ter é a profundidade, então ele tem que ter uma profundidade adequada, porque não pode, senão não pode aí as embarcações, os barcos, navegarem para esse rio, né. Então olha só que legal, vocês sabiam que as hidrovias, né, são os locais onde acontecem as circulações aí, né. Então olha só uma ilustração aqui, ó. Essa aqui é a hidrovia do Tietê do Paraná. Olha aqui, pessoal, bem grande, né? Vamos lá. E como chama mesmo, gente? Quem que faz todo esse estudo? Quem que se informa sobre isso? Qual é o nome que nós damos, né, para a ciência que estuda isso? Quem lembra? Hidrografia, tá? Quem não lembra aí, ó, fica a dica. Aí na 198 nós vamos falar sobre a importância dos rios para a vida dos seres humanos, né? E aí nós já estamos carecas de saber, vamos dizer assim. Vimos agora, né? Já sabíamos e agora vimos da importância dos rios, mas nós temos um probleminha que nós encontramos também com nossos rios, ó. Olha o que fala aqui, ó. Os rios são essenciais para a nossa existência, por serem importantes fontes de água, elemento imprescindível para a sobrevivência de todos os seres vivos, né? E aí, quando a gente tem esse pensamento que nós precisamos, que os rios são essenciais, né, imprescindíveis para a nossa sobrevivência, nós precisamos começar, já passou da hora, na verdade, né, de nós olharmos aí para os rios com muito respeito, né, e começar a ter total consciência da preservação, da utilização desses rios, né. Nós precisamos dos rios? Sim, precisamos da água, precisamos utilizá-la, mas a gente tem que usar de uma forma consciente e sustentável. E aí, como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa, nós não podemos poluir, pessoal, nos nossos rios, né? Olha o que fala aqui, ó. Porém, na prática, isso nem sempre acontece, pois muitas ações humanas têm alterado a composição da água, poluindo. Olha essa foto, que tristeza, gente. É isso mesmo, ó. Águas poluídas são impróprias para consumo, são impróprias para irrigações das plantações, porque elas podem o que causar doenças graves. Uma água imprópria poluída, ela pode causar o quê? Até a morte, né? A poluição dos rios também acaba gerando todo um impacto na nossa fauna, na nossa flora, né? Consequentemente, vai dando um problema geral em tudo que está na nossa volta. Então, ó, o que também, né, acaba
trazendo problema para os nossos rios? Ó, os produtos químicos e os esgotos das indústrias. Então, o que que eles fazem? Toda essa sujeirinha aqui que não quer, que não serve, acaba jogando nos rios, né? Ó, produtos químicos, esgotos de indústria, de hospitais, de residências, são exemplos de agentes poluidores que prejudicam a vida dos rios e no seu entorno. Então, olha aqui, vamos ver esse rio aqui, ó, a poluição do Rio Negro, em Manaus, lá na Amazônia. Muito triste de ver uma cena dessa aqui, né, pessoal? Muito triste mesmo. Vamos ver aqui a 199 o que que ela fala. Ó. Uma das principais medidas para reduzir e combater essa poluição é o tratamento dos esgotos antes de lançá-lo nos rios, nos lagos ou nos mares. Então, o que, que precisa ter? Uma fiscalização, né? E aí, se pega a gente fazendo isso, tem que realmente multar, né? Para que a pessoa realmente sinta aí todo o mal que ela está fazendo para a vida humana, para a natureza. E aí nós temos aqui um exemplo. Ó. Aqui, o que, que fala aqui? Ó? É importante saber que há a possibilidade de um rio ser recuperado, ou seja, um rio que está poluído ser recuperado. Vamos ver o que, que ele trouxe aqui. Ó. O rio de Tamisa, que que corta a cidade de Londres, na Inglaterra, é um exemplo de recuperação do rio. Durante séculos, ele recebeu imensas cargas de poluente, impedindo seu aproveitamento para abastecimento urbano e provocando o desaparecimento dos peixes. Após um longo processo envolvendo significativa redução de cargas de poluente de várias origens, ocorreu a recuperação gradual do rio da Tâmisa, que atualmente abriga diversas espécies de peixe. Porém, a recuperação de um rio exige alto investimento de tempo e dinheiro, o que nem sempre são viáveis para todos os países, motivo pelo qual é interessante refletir a respeito da preservação e da conservação. Então, aqui trouxe um exemplo que às vezes nós temos um rio lá poluído, tem como recuperar. Só que, ó, investimento muito alto em dinheiro, em tempo, né? E às vezes não é viável. Então, a melhor coisa aí mesmo, pessoal, é preservar, é cuidar. E aí nós temos algumas atividades para ser realizada. Vamos lá colocar em prática? Ah, aqui nós não vamos fazer essa discussão, tá? Seria um debate em sala de aula. Vamos para o número 2. Escreva com suas palavras o que são os rios, tá? Então, o que são os rios, pessoal? De acordo com o que nós conversamos, de acordo com o que vocês viram até agora, para vocês, né? O que são os rios? Tem que escrever com as suas palavrinhas, né? Então, ó, lembra que eu falei para você? Vamos pensar assim, né? Os rios são locais, né, na superfície aqui terrestre, onde o quê? Onde a gente vai armazenando água, né? Onde por meio assim de um leito, vamos pensar aqui que é um leito mesmo. Vamos voltar lá no vocabulário, o que, que é o leito? Ó, um local escavado, né? Um canal escavado por cursos da água, né? Então é um local onde que essa aguinha vai correndo, né? Então eu quero que você escreva com as suas palavrinhas aí, ok? O que é um rio, né? Coloca lá da forma que você entende. 3. Cite algumas utilidades que evidenciam a importância dos rios na nossa vida. Então, nós falamos lá, né? O rio, ele sempre foi importante para a nossa vida, pessoal. A gente viu lá desde o comecinho aí, a humanidade, ela precisa ali dos rios para sobreviver. Porque é através do rio que nós vamos tendo, que vai se armazenando a água, né? Que essa água aí vai chegando através dos rios aí
para toda a população, né? Então a gente precisa dessa água aqui para a gente consumir. Essa água a gente usa na agricultura, nós usamos nas indústrias, né? Na nossa casa, para nossa higiene pessoal, para muitos fins. Aí a gente precisa dos rios. Porque se não tiver esse armazenamento, como que acontece, né? Se não tiver esse leito, não vamos falar em armazenamento, vamos falar em leito, né? Que é o local ali escavado onde os rios vão percorrendo. Como que nós vamos ter todo acesso às águas, não é? Número 4, ó. Ao estudar a utilização e a preservação dos rios, você aprendeu a respeito de um rio da Europa que foi poluído. Nós acabamos de ler, né? Depois teve um processo ali de despoluição e ele foi limpo e voltou a ser utilizado pela população. Qual o nome desse rio? Opção A, B, C ou D? Hein? Quem não está na dúvida, às vezes não escutou, volta lá para a página 199, leia de novo, que lá está falando, hein? Página 201, vamos lá. De acordo com os itens descritos a seguirem, conte no quadro as letras, as palavras que correspondem ao benefício gerado pelo rio. Tá. Então, nós vimos que os rios nos geram alguns benefícios, né? Através dos seus leitos ali, do leito, né? Essa água ela vai percorrendo, vai chegando nos locais. E aí, qual que é, né, a palavrinha que corresponde, o benefício da opção A, ó, da geração de energia elétrica, hein? Como que chama lá a geração de energia elétrica que nós vimos? Como que é? A hidrelétrica. Lembra que eu tentei explicar o esqueminha ali da hidrelétrica? Que vai chegando a energia, né? Gera energia para as casas, para os locais, para as cidades, né? Então, vocês têm que achar aí no diagrama aí, ó, hidrelétrica, ok? Como a B fala assim, ó, rota para embarcações, né? Qual é o local ali eh, que dos rios que a gente pode que os navios, né, os barcos, eles podem aí percorrer, né? Pode levar as pessoas, pode ter aí toda a sua, como que fala, qual que foi o termo que a teoria usou? Deixa eu ver aqui. É, pode ter o seu tráfego das embarcações, pode percorrer, né? Como que chama ali o local ali nos rios, né? Nós chamamos de hidrovias, lembra? Então, a hidrovia é o local que nós temos as embarcações ali que pode percorrer ali, ok? E qual é, né, o nome ali do benefício pelos rios que é utilizado lá na agricultura? A primeira coisa que nós vimos é a irrigação. Lembra que a gente viu a irrigação que estava espirrando água em todas as plantações? Então, você tem que achar aí a palavrinha irrigação, tá? Então, ó, vai ser a hidrelétrica, tá? Ahn, hidrovias e irrigação. Irrigação. São essas três palavrinhas aí que você precisa encontrar. Depois nós temos aqui a última da página 202 que fala como podemos combater a poluição dos nossos rios. Então, como que a gente pode combater aí a poluição? A gente também falou sobre isso, né? A gente precisa tratar o esgoto, não pode aí já jogar sujeirinha direto para os rios, né? Precisa ter uma fiscalização em relação a isso, tem que pôr multa mesmo para as indústrias às vezes, que não têm todo esse tratamento adequado aí com o esgoto, tem que multar para que realmente eles sintam o mal que está fazendo aí para a vida humana, porque a gente viu que a gente precisa dos rios para até sobreviver, né? E a número 7 também não vamos fazer, que seria um cartaz para compartilhar em sala, não tem necessidade, tá? Então você termina aí, terminou de fazer essa atividade, pode ir lá voltar
que já temos aí o vídeo de correção. Você já faz o vídeo de correção. Terminou o vídeo de correção, você já vai fazer a atividade avaliativa. Vamos aproveitar que está tudo muito fresquinho aí na nossa cabecinha. Combinadinho? Então, ó, vai lá fazer a correção.